segundos anos. Hoje nosso tema será referente à presença dos franceses na colônia brasileira. Nesse primeiro momento, gostaria de apresentar como está lá no livro de vocês este assunto, para depois eu explicar o texto que está no Google Classroom. Primeiramente, os franceses, como também outros países da Europa, não aceitavam que Portugal e Espanha dividissem o território. Eles achavam que o território deveria ser melhor dividido, no sentido de que apenas aqueles países que conseguissem tomar posse da terra e lá desenvolver economicamente é que teriam direito àquele pedaço de chão. Então eles não reconheceram o que chamamos de Tratado de Tordesilhas. Então, não reconheciam que Portugal e Espanha tinham direito a este território exclusivamente. Outro ponto, o litoral brasileiro ele era amplo. Sendo amplo, ele impossibilitava que a vigilância dos portugueses contra as invasões fosse eficaz. Em que sentido? Enquanto a guarda costeira estava, por exemplo, na região mais sudeste, eles atacavam o nordeste. Quando eles estavam na região nordeste, eles atacavam a região sudeste. Então, a guarda costeira não conseguiu deter a invasão de piratas franceses, holandeses e ingleses. A primeira colônia, a primeira invasão que eles fizeram, foram duas basicamente, foi lá onde está localizado o Rio de Janeiro, que ficou conhecida como colônia francesa no Brasil, que chamada de França Antártica. Partiram da França em 1555, composto por quê? Católicos e protestantes, além de aventureiros que tinham interesse na exploração das riquezas que aqui existiam. Mas aqui eles não encontraram todo o apoio necessário. Tiveram diversas dificuldades. É claro que eles fizeram alianças com alguns grupos indígenas, mas existia também uma dificuldade para eles, a busca por alimento. Então havia uma escassez de comida. Além disso, levaram eles a se alimentar com apenas raízes e água. Outro problema era a jornada de trabalho extenuante que esses franceses aqui encontraram, levando também ao baixo salário e a falta de apoio do Estado francês aos colonos que aqui vieram. Os franceses, eles tiveram um estreitamento de laço com os tamoios. Foi um importante apoio que eles conseguiram aqui. Quem eram os tamoios? Eram povos indígenas nativos lá da Baía de Guanabara. Fora o apoio tamoio, Villagnion, ele também recebeu o apoio de tropas chegadas junto com o seu sobrinho, 290 colonos que vieram para colonizar aquela região. Fora esses 290 colonos, 14 pastores calvinistas. Aí os problemas surgiram. Por quê? Se antes era um grupo formado misto, entre aspas, de proporção igual entre católicos e calvinistas, agora a maioria vai ser calvinista. Isso vai fazer com que aumentassem as tensões religiosas. E aonde há essa divisão e esse conflito, vai levar também uma dificuldade maior para o domínio da região. Aí vai começar o processo de
expulsão dos franceses que estavam enfraquecidos. Na época, o governador era Mendes Sá, governador-geral, representante de Portugal aqui no Brasil, que com a ajuda do seu sobrinho acaba por expulsar os franceses da região. Essa busca por expulsar os franceses da região, eles usaram, no caso Estácio de Sá e outros portugueses viram que era necessário para garantir essa posse o povoamento. Então foi criado aí a povoação de São Sebastião do Rio de Janeiro, que é o quê? A origem da cidade do Rio de Janeiro. A partir dessa fortificação, começou a surgir um núcleo de resistência aos ataques franceses e contra os tamoios. Então, Estácio de Sá faz um tratado com outro grupo indígena, os chamados Teminamonó, que vão se juntar aos portugueses e vão combater os tamoios. Isso foi de fundamental importância para que Estácio de Sá conseguisse combater os franceses naquele momento. Aí, depois da expulsão, é claro que eles tentaram se fixar mais uma vez lá no Rio de Janeiro, não deu certo, então eles partiram para outro momento. Eles voltaram para a França, reestudaram a estratégia, eles já tinham conhecimentos valiosos sobre o litoral e a população nativa do Maranhão, então eles passam lá a invadir o Maranhão, que eles vão chamar de França Equinocial. Na França Equinocial, agora, a maioria dos colonos vindos da França serão católicos, principalmente porque a rainha da França, Maria de Médici, era católica, deu apoio para a implantação da colônia lá no Maranhão. Aí, para colonizar os indígenas da região, ela manda um grupo de padres capuchinhos, franciscanos capuchinhos. Então, eles desembarcam lá no Maranhão, na ilha do Maranhão, em 1612 e começam a construir o Forte São Luís, que vai ser o ponto de origem da cidade de São Luís. É a partir dali que vai começar a povoar. Interessante que no Maranhão vai ter diversas características francesas, holandesas, portuguesas. Ali vai ser um emaranhado de influências indígena, africana, ou seja, ali é a junção de diversas culturas que formam a arquitetura e os costumes do Maranhão. E também uma mudança de estratégia europeia. A França abandona os planos de colonizar o Maranhão. Por quê? Porque ela faz agora alianças com outros países, entre os quais leva as tropas luso-brasileiras a expulsarem os franceses, que a partir desse momento eles vão buscar novos caminhos em outras regiões, aqui da América do Sul, como a Guiana Francesa, bem como na América Central e na América do Norte. Eles tentam ir para lá e abandonam o sonho de criar uma colônia francesa no Brasil. No Google Classroom, vocês naveguem até a turma de vocês. Quem for do segundo C, vai lá na turma do segundo C. Do segundo D, vá até a turma do segundo D. Abram a turma de vocês e, chegando lá, vão em atividades, procurem hashtag História e lá vão encontrar já a atividade
a presença francesa na colônia brasileira. Chegando lá, vocês vão ver lá o chamamento. Abra um formulário e lê o texto e responda o que é pedido. Na dúvida, responder a questão, é só perguntar. Então, busquem no privado, tirar as dúvidas, não deixe de fazer atividade e busquem ler o texto. Por quê? Aqueles que já têm livro, vai ter uma ajuda do livro. Na página 106 e 107 do livro de vocês. Mas, mesmo aqueles que não têm livro, vão conseguir fazer a atividade através do texto disponibilizado no formulário. Então, clica no formulário e lá vocês vão encontrar o texto. Leitura e atividade. Franceses na colônia. Ao ler o texto, vocês vão ver desde a invasão ou da tentativa de colonização da França Antártica, no caso, e da França equinocial. Então, vai ter o texto, vocês leiam ele, não deixem de ler para poder responder. Depois, coloquem o nome completo de vocês e marquem em qual turma vocês estão. Qual é a turma de vocês? Após fazer isto, simplesmente vocês respondem ao seguinte questionamento. A França tentou fundar uma colônia na América Portuguesa, a França Antártica. Descreva os processos de formação e destruição dessa colônia e explique como os tamoios e seus aliados se envolveram na disputa. Nessa questão, vocês vão ter que descrever os processos de formação e a destruição dessa colônia, ou seja, a colonização antártica. Resumidamente, descrevam como foi esse processo de formação, como ela se formou e como ela foi destruída, o que levou à destruição. E também explicar como os índios tamoios eles se envolveram nessa disputa entre franceses e portugueses. Na dúvida, não deixem de perguntar. Estarei no privado do WhatsApp e dúvidas esclareçam, busquem esclarecimento e façam. Aqueles que não fizeram as atividades anteriores, busquem também fazê-la. Quem não conseguir enviar essa pergunta através do Google Classroom, pode entrar em contato comigo que eu tentarei disponibilizar outro meio para o envio das respostas. Beleza? Tchau, até mais.